Vai abrindo a sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, a partir do versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. 15. Irmãos, falo como homem: se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula ou lhe acrescenta alguma coisa. Irmãos, falo como homem: se o testamento de um homem for confirmado, ninguém lhe anula ou lhe acrescenta alguma coisa. Diga glória a Deus. Mas eu quero também ler o capítulo 4, versículo 1 do mesmo livro. Gálatas 4:1 diz assim: Digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, do servo, ainda que seja senhor de tudo. É muito importante que você preste atenção na palavra. Uma das armas mais letais de Satanás é a ignorância. Escute o que eu vou dizer para você. Você pode ser a pessoa mais santa da face da terra, e você pode servir a Deus com toda a intensidade do seu coração, mas se você não tiver o entendimento e a compreensão da palavra, e for ignorante, não ter a revelação, você não desfruta da promessa. Eu fico pensando assim: bom seria se as coisas fossem automáticas, mas no reino de Deus as coisas não são automáticas. Ele fala a respeito de um testamento deixado por alguém. Uma vez confirmado, ninguém anula, revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. E nós temos ao nosso favor um testamento, e neste testamento está escrito tudo que temos como promessa da parte de Deus para as nossas vidas. Mas o capítulo 4, versículo 1 diz que todo o tempo em que o herdeiro é menino, não tem nenhuma diferença do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Eu creio que é chegado o tempo para amadurecermos em Deus. O Espírito de Deus está trabalhando intensamente no meio da igreja para trazer entendimento e revelação e nos levarmos a um outro nível de amadurecimento, e pelo amadurecimento sermos capacitados para, como filhos, administrarmos as riquezas que Deus tem para colocar nas nossas mãos. E não vai ser pouco não. Mas eu quero trazer à memória aqui algo tão extraordinário que eu compartilhei na quarta-feira, e depois a gente avança um pouquinho. Então eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Depois nós voltamos para este texto. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Diz o texto que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve fome em Belém de Judá. Aonde houve fome? Diga: em Belém de Judá. E saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e foram a Moabe e ficaram ali. Prestem um pouquinho de atenção aqui, que eu vou resumir para você. Houve fome em Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Belém é a cidade onde Jesus nasceu. Ele é o pão da vida. Houve fome em Belém, e uma família que habitava na casa do pão deixou a casa do pão e foi habitar no país de Moabe. O país de Moabe se originou pelo relacionamento incestuoso entre Ló e a sua filha primogênita. Esse povo foi fruto de um relacionamento incestuoso,
e eram um povo pagão, e eles adoravam muitos deuses. Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, deixaram Belém de Judá, a casa do pão, e foram para o país de Moabe. Passado um tempo, Elimeleque morre. Os filhos já haviam se casado, e depois de 10 anos, os filhos também morrem. Noemi significa doce, agradável. Diga, Noemi significa doce, agradável. Assim como você. Quem é doce aqui? Quem é agradável? Agora preste atenção. Todas as vezes que nós saímos, nos desviamos do propósito, tragédias acontecem na nossa vida. Todas as vezes que nos desviamos do propósito, tragédias acontecem na nossa vida. E aconteceu ali uma tragédia. Ela perde o esposo, ela perde os 2 filhos, e ela fica agora com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Então ela ouviu falar que Deus havia abençoado a sua terra, que é Belém, e lá havia fartura de pão novamente. Então ela decide deixar o país de Moabe e retornar para a sua terra chamada Belém. E quando ela falou e ela compartilhou com as suas 2 noras a intenção de voltar, as 2 noras disseram: nós vamos contigo. E ela disse então: olha, não é bom que vocês venham comigo. Por quê? Porque eu não tenho como gerar mais filhos, e mesmo que gerasse, vocês não poderiam esperar tanto tempo para se casarem com os meus filhos. Então fiquem com o povo de vocês. E Orfa se despediu de Noemi com um beijo. Mas Ruth, ela faz uma aliança com Noemi. Diga, aliança. Nós precisamos entender o poder de uma aliança. Nós compreendemos, e o nosso entendimento é muito raso. E por não entendermos e não compreendermos, não vivemos o propósito pleno da aliança estabelecida entre Deus e os homens, e também entre homens e homens, entre pessoas e reinos. Eu quero destacar a sua declaração. Toda aliança é estabelecida por uma declaração e por uma confissão. Observe comigo o versículo de número 15. Noemi, ela vai insistir com Ruth para que ela permaneça também, juntamente com a sua cunhada, no seu país de origem. E do versículo 15 diz o texto, e ela diz: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Agora atente para o 16. Porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A aliança foi estabelecida. Ela diz: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Nada e nem ninguém vai poder me separar de ti, a não ser a morte. E elas retornam. Mas quando elas chegam em Belém, as mulheres olharam para Noemi e a reconheceram. E eles diziam assim: não é esta Noemi? Não é esta Noemi? E Noemi dizia: não me chamem Noemi, me chamem de Mara. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Noemi significa agradável e doce. Mas quando ela sai da casa do pão, ela sai exatamente assim, doce e agradável. Agora quando ela está retornando, fazendo o caminho de volta, que ela chega a Belém, que é a casa do pão, ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Atente para isso. Mara significa amargura. Eu não sei com que identidade você entrou neste lugar. É possível que você tenha adentrado este lugar já com uma identidade de uma pessoa doce, agradável. Está tudo bem dentro de você.
Mas é possível que algumas pessoas adentraram este lugar nesta noite com seus corações tomados por sentimentos de amargura, de tristeza, de angústia. E na verdade algumas pessoas não têm uma percepção natural o que causa esta angústia, o que causa essa amargura, o que causa essa tristeza. Talvez você não tenha conseguido identificar a causa disso. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não importa como você tenha chegado a este lugar, você não vai sair daqui debaixo deste estigma de amargura, de ressentimento ou de mágoas. Eu quero dizer que há cura para você. Há cura para você. Agora, a Bíblia é tão extraordinária e tão linda. Vai colocando o próximo versículo para mim. Atente para isso. Olha que extraordinário. O próximo. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, e veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém. Atente para a expressão: no princípio da colheita das cevadas. Quando elas chegaram a Belém? Quando elas chegaram a Belém? É possível que para muita gente isso não representa nada, mas eu quero dizer para você: a cevada é o fruto da redenção. A cevada significa redenção. No princípio da colheita da cevada, elas chegam a Belém no tempo exato da celebração da festa da Páscoa. A cevada era a primeira colheita do ano, e ela era feita no tempo da colheita da Páscoa. E a Páscoa significa alguma coisa para você? A Páscoa para nós, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro Pascual, mas quando nós olhamos para o livro de Êxodo capítulo 12, vem a última praga sobre a nação do Egito, que foi a mortandade dos primogênitos. E Deus ordenou a Moisés que sacrificasse um cordeiro sem defeito. Atente para isso: um cordeiro sem defeito. E o sangue do cordeiro deveria ser passado na casa, nos umbrais e nas vergas das portas das casas do povo hebreu. A casa que não tivesse a marca do sangue seria visitada pelo anjo da morte. Mas a casa que tinha a marca do sangue, o anjo da morte iria passar por cima, que é a Páscoa, o pechá, a passagem. E a casa não seria tocada e atingida, e o primogênito não seria morto. Elas chegam exatamente nesse tempo. E Páscoa fala de redenção. Páscoa fala de libertação. Páscoa é tão extraordinária que fala de transferência de riqueza. E elas voltam exatamente no princípio da colheita das cevadas, no tempo da celebração da festa da Páscoa. Cristo, Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa redenção. Você vai atentar e observar que algo extraordinariamente maravilhoso está por acontecer na vida de Rute e na vida de Noemi. Toda aliança, ela atrai favor. Toda aliança, ela traz consigo benefícios de proteção, de livramento. Quando um povo mais fraco tinha ameaça de ser invadido por alguém, ele buscava alguém mais forte para se estabelecer aliança, e a aliança traz proteção. Nações se unem, fazem acordos para se autoprotegerem. Mexeu com ele, mexeu com a gente. Outro dia fizeram lá, mexeu com ela, mexeu com todas. Se deram mal, porque foi Silvio Santos que falou. E o cara com uns 90 anos, quase 100 e poucos anos, na hora que fala o que quer, né? Diga redenção. Agora, preste atenção. Algo extraordinário está por acontecer. No capítulo 2, Rute, ela saiu para colher. E neste contexto, os pobres, eles tinham direito a adentrar a um campo onde as pessoas estavam colhendo. As pessoas plantavam, e no tempo da colheita elas vinham colhendo, e muitas espigas caíam pelo chão, e os pobres então podiam entrar neste campo, e isso se chamava respingar, que era colher o fruto que estava na terra.
E também as beiradas da colheita eram deixadas para os pobres. E a Bíblia diz que Ruth saiu ao campo para colher espigas. Ela vai colher em um campo de um homem chamado Boaz, um homem rico e poderoso. Olha o que diz o texto. E quando ela estava colhendo, juntamente com as servas, Boaz, ele chega de Belém e começa a observar as suas servas e os seus servos que estavam colhendo, e de repente ele olha e ele vê alguém diferente colhendo juntamente com os seus servos. Então ele pergunta: quem é esta moça? E ele é informado que ela veio do país de Moabe juntamente com Noemi. E algo extraordinário está por acontecer, e eu quero destacar para você no capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Atente para isso. Ruth 2, 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás aqui com as minhas servas. Olha o que ele diz: não vá colher em um outro campo, permaneça aqui com as minhas servas. Versículo 9: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Atente para isto, preste atenção. Dei ordem aos servos que não te toquem. Olha isto. Eu já dei ordem aos meus servos que não toquem em você. Isso fala de proteção. Ela tinha feito uma aliança com quem? Com Noemi. A história e a vida de Ruth não começa a mudar aqui. A história e a vida de Ruth começa a mudar no momento em que ela faz uma aliança com Noemi. Quando você faz uma aliança com Deus, começa um processo de mudança, de transformação e de bênção. É possível que no primeiro momento você não perceba que as coisas estão acontecendo, mas você vai poder perceber a partir dali, com o passar dos dias, dos meses e dos anos, que algo verdadeiramente passou a acontecer a partir do momento que você entrou em aliança com Deus. Diz o texto: você vai permanecer neste campo, e eu já dei ordem aos meus servos que não toquem em você. Então a proteção da parte de Deus para aqueles que têm uma aliança com Ele. E eu quero profetizar que praga alguma, mal algum vai chegar à tua casa. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Você vai ser guardado e protegido pelo sangue do Cordeiro. Algumas coisas estão por acontecer na sua vida nesses dias. Deus vai te levar para uma nova dimensão de influência. O seu coração vai ser inundado pela paz de Deus que excede todo entendimento humano. Deus está por fazer algo poderoso, glorioso e maravilhoso na sua vida. Além daquilo que você tem pensado e imaginado, preste atenção nisso. Além daquilo que você tem planejado, porque os planos de Deus são mais altos do que os teus próprios planos. E aqueles que estão em aliança com Ele estão na rota da bênção. Ruth, ela entra na rota da bênção, pelo pacto e pela aliança que ela fez com a mulher chamada Noemi. Versículo 10, versículo 9 ainda: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Dei ordem aos servos que não te toquem. Olha o que diz mais: quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Quando você tiver sede. Provisão. Jesus, ele vai a uma festa, e ele não vai a princípio, no começo da festa, ele chega quase no final da festa. E geralmente o final da festa é o auge, é o ápice de celebração e de alegria. E Jesus, ele adentra neste cenário, e era já o auge da festa. Ele se coloca diante do povo e diz: ei, se alguém aí tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Preste atenção. A fonte de prazer não está na balada. A fonte de prazer verdadeiro não está no sexo. A fonte de prazer não está naquela noia, naquela paradinha.
Absolutamente não. A fonte de prazer está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Diz: olha, você agora não precisa ir em um outro lugar para que você seja descedentada. Nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas vontades. E alguns dos nossos desejos, das nossas vontades, podem até ser supridos com coisas passageiras. Eu estava lendo uma entrevista do Casagrande, e ele abriu publicamente isso, e fez a sua confissão diante da nação, da sua dependência química, e ele luta diariamente para se libertar daquilo, e aquilo para ele se tornou uma fonte de prazer. E muitas vezes era 3, 4 dias isolado em um lugar, buscando esse prazer. Mas eu quero dizer para você que está em aliança com Deus, que existe uma fonte inesgotável de prazer, e esta fonte se chama Jesus. Esta fonte se chama Jesus. Ele está dizendo: olha, você quando tiver sede, você não precisa ir buscar água ou beber água em uma outra fonte, em um outro lugar. Já existe uma fonte, já existe uma provisão. Quando você vem para a aliança com Deus, você recebe proteção. Quando você entra na aliança com Deus, há uma fonte inesgotável que vai jorrar do seu interior. Não é de fora para dentro, é daqui para fora. O nosso prazer não vem do mundo exterior, o nosso prazer começa no nosso mundo interior, que é a presença do Espírito Santo em nós. A provisão plena em Deus. A sorte de alguém começa a mudar, não quando as coisas começam a acontecer. A sorte de alguém começa a mudar no início da aliança, quando se estabelece a aliança. Aí começa o processo de mudança. Mas não para aqui. Observe um pouquinho mais. Versículo 10. Então ela disse. Então ela imediatamente. Deixa eu colocar meu óculos aqui. As letras diminuíram. Agora ficou bom. Haja luz. Vocês estão rindo por quê? Olha o que o texto diz. Então ela, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Por que achei eu graça aos teus olhos? Graça é graça. Graça é favor imerecido. Ela era uma estrangeira. Uma estrangeira, ela se considerava e se achava, e os judeus também, um cachorrinho. Aquela mulher estrangeira, quando ela vem a Jesus, pedindo que Jesus curasse a sua filha, libertasse a sua filha, e diz: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Como sendo eu estrangeira, achei tanta graça diante dos teus olhos. Nós também éramos estrangeiros, mas a graça de Deus, o favor de Deus, que é o favor imerecido, não por merecimento. Nós não fomos salvos e somos salvos por merecimento. Por merecimento nenhum de nós estaríamos diante de Deus, mas foi a graça dele, o favor dele que nos conduziu à presença dele. Isso é extraordinário. Não é por aquilo que você fez, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que ele fez, e ele pagou um preço pela sua redenção, e você foi alcançado pela graça de Deus. Como eu achei tanta graça diante dos teus olhos, sendo eu ainda uma estrangeira. Hoje você está diante do Senhor, e Deus achou graça, e você achou graça diante dele, e o favor dele vai envolver a sua vida, muito mais do que você possa imaginar. Você pode dar um aplauso a ele? Observe mais, versículo 11, atente para isso. Respondeu-lhe Boaz, atente, ouça: eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste a casa do teu pai, da tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Eu ouvi falar de tudo que você fez à tua sogra.
vale a pena amar a sogra. Eu odeio a minha sogra. Eu odeio a minha sogra. Eu amo a minha sogra. Ela lá e eu aqui. Estou brincando. Eu amo a minha sogra. Quando eu casei, eu sendo imaturo, e é normal a imaturidade, eu tinha ciúmes da minha sogra. Eu ficava até chateado quando a Marisa passava na casa da minha sogra. Isso é coisa do Satanás, coisa do demônio. Hoje eu falo: Marisa, vai visitar a sua mãe, dá carona para sua mãe, ajuda a sua mãe. E na verdade, por um longo tempo, eu passava na casa da sogra e pegava a sogra, trazia para a igreja comigo, levava embora. É que agora eu moro numa outra rota. Mas por muitos anos, eu passava na casa dela e pegava, íamos para a igreja, para as orações, ela sempre ao meu lado. É maravilhoso ter uma sogra. Se você não tivesse sogra, você estava solteiro. Ô, miséria! Então, fala assim: obrigado, Senhor. Ó, tem alguém que mente? Presta atenção. Alguém já mentiu? Já mentiu. Já mentiu? Eu tenho alguém que mente de vez em quando mente. Mas agora é a hora de não mentir. Fala. É pela fé. Deus chama a existência as coisas que não são, como se já fosse assim: eu amo a minha sogra. Tem gente que quase me possessou aí, ficou possesso porque não consegue falar, entalou. Vou dar mais uma chance. Estou brincando. Meu irmão, quando Ruth fez aliança com Noemi, Boaz olhou e disse assim: olha, o que você fez pela sua sogra se tornou visível, e você está sendo recompensada por esta aliança. Você está sendo recompensada por esta aliança. Preste atenção. Todas as vezes que você faz aliança com alguém, então lógico que você não vai fazer aliança com qualquer pessoa e procurar qualquer pessoa, mas você pode procurar pessoas dizendo: olha, eu quero fazer uma aliança contigo, de cobertura, e aquela pessoa vai poder abençoar você. Geralmente o menor procura o maior, mas agora quem está procurando para a aliança é o próprio Boaz, está indo na direção dela, e ela está sendo alcançada, e depois lá na frente você vai ver o resultado extraordinário. Mas o favor de Deus, a graça de Deus envolveu a vida de Ruth por causa da aliança e o pacto que ela fez com a sogra. Mas isso tem um significado espiritual. Eu vou trazer um pouquinho de discernimento para vocês. Quantos querem? Quando nós olhamos para este personagem chamado Noemi, Noemi tipifica a nação de Israel. Ouça, Noemi tipifica a nação de Israel. Ruth tipifica os estrangeiros, os gentios. Quando um gentio entra em aliança com Israel, ela atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Deus disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Você percebe no mundo hoje a agitação quando o Bolsonaro disse assim que vai levar e vai reconhecer Jerusalém como a capital do Estado de Israel. O mundo está agitado, absurdo, absurdo. Mas em primeiro lugar, quem decide aonde é a sua capital é o próprio país. Quem decidiu que a capital do Brasil não era mais o Rio de Janeiro, mas Brasília, foram os brasileiros e foram o presidente. Quem decide aonde é a sua capital é o seu próprio povo. Israel é a capital indivisível do Estado de Israel para todos sempre, indiscutível. O parlamento de Israel não está em Tel Aviv. O parlamento e o governo de Israel já estão em Tel Aviv há muitos anos. Jerusalém. Israel completou 70 anos agora. E já está lá há muitos anos. Nos dias de Davi já era a capital do Estado, Jerusalém. Simplesmente um reconhecimento. Então Noemi tipifica Israel, Ruth tipifica os gentios. E ele diz: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde você for, irei eu.
Onde você morrer, morrerei eu. E não se fala mais nesse assunto. E nada nem ninguém vai poder me separar de ti, a não ser a morte. Abriu-se o portal da aliança, e a bênção de Deus começa a se manifestar na vida dela. Vou resumir a história. Sabe em que vai dar isso? Para encerrar, para você ver na Bíblia. Vamos para o final. Tem tantas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas a gente vai para o final para resumir. Atente o que vai acontecer com Ruth. Ela vai entrar para a genealogia de Jesus sendo uma estrangeira. Observe comigo o versículo de número 17. Versículo 13. 4:13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. Então ele a conheceu e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem o remidor, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama, que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi tomou o menino no colo e cuidou dele. 17. As mulheres que moravam ali disseram: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e aí vai, e no final diz, no 22, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E quando você vem para Mateus, capítulo 1, você vai ver a genealogia de Jesus, e Jesus vem desta raiz, a raiz de Jessé. Uma estrangeira entrou para a genealogia de Jesus por causa de uma aliança. Agora eu quero voltar para o texto que eu li em Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas 4:13. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas 3:13. Diga comigo, Gálatas 3:13. Deu aí? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Atente para isso. Cristo, na cruz do Calvário, Ele levou sobre si as nossas maldições. Quando você olha o livro do profeta Isaías, no capítulo 52, a última parte do capítulo 52, diz que todos que passaram pela cruz, onde Jesus estava crucificado, pasmaram. O que é essa expressão, pasmaram? Jesus se torna um ser irreconhecível na cruz, completamente deformado. Quando as pessoas olharam, ele era irreconhecível, e naquele momento, ele atraiu sobre si todas as enfermidades. Pensa aí numa enfermidade, ele atraiu todas as enfermidades, toda sorte de deformidade física, ele atraiu sobre si. Aí quando entramos no capítulo 53, vai lá para Isaías 53, diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2. Lê para mim, por favor. Preste atenção, esse texto está falando de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 4. Agora atente para isso, leia para mim. Olha isto.
Preste atenção. Verdadeiramente Ele levou sobre si. Nós estamos debaixo de uma aliança superior à aliança que Deus fez com Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão, ela foi extraordinária e colocou Abraão e a sua descendência num patamar. Agora, a aliança proposta por Deus em Cristo Jesus está baseada em melhores promessas. Diga, em melhores promessas. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Projete o versículo 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A aliança dá direito a você desfrutar de saúde plena, saúde perfeita. O herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Neste pacote de redenção e salvação está a cura para o seu corpo, cura para as suas emoções, está o perdão para os teus pecados. Você vai sair deste lugar sem nenhuma condenação, sem nenhuma ligação com o seu passado, livre do seu passado para viver o seu destino, o seu futuro. O nosso Deus é o Deus de aliança. Quando nós olhamos para o filho pródigo, ele saiu da casa do pai. Assim como Noemi, Abimeleque, Malom e Quilion deixaram a casa do pão. No capítulo 15 de Lucas, nós vimos ali representado a humanidade que saiu da casa do pai, deixou o Éden. E a Bíblia diz que ele recebeu a sua herança. Ele pediu do pai a herança: dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai compartilhou com ele a parte da herança, e ele foi para um país distante. E ali ele encontrou muitos amigos, ele gastou o seu dinheiro com as meretrizes, e quando ele percebeu, ele já não tinha recurso algum. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidades. Aquele que se distancia da casa do pai começa a padecer necessidades. Na casa do pai, a fartura. Na casa do pai, a abundância. Na casa do pai, a cura. Na casa do pai, a provisão. E aquele moço, ele se distancia. E quando ele percebe, ele já não tinha mais com que se alimentar. E a Bíblia diz que a vontade dele era se alimentar com o alimento que os porcos comiam. Era o seu desejo. Mas a Bíblia diz que ele, tornando em si, ele disse assim: quantos trabalhadores o meu pai tem na sua casa? Eles têm um lugar para dormir, eles têm o que comer em abundância, e eu aqui como filho padecendo necessidade. Mas ele não fica simplesmente no pensamento. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha como ele volta. Basta estar na casa do pai, mesmo como servo, mesmo como escravo. Mas eu quero dizer para você, este pode ser o seu pensamento, mas o pensamento de Deus é que você volte e você seja restituído, e você não seja mais escravo, mas você receba a identidade de filho, e tenha autoridade na casa do pai, para viver a abundância da casa do pai. E quando ele voltou com o seu coração dilacerado, fazendo a sua confissão, o pai o recebeu de que forma? O pai o recebeu de braços abertos. Escute bem, não importa o quanto você tenha pecado, o quanto você tenha se distanciado, o quanto você tenha se lascado, o que importa é que quando você volta para a casa do pai, ele te recebe de braços abertos. Pessoas podem dizer: olha, você vai ter um tempo aí e você vai ficar num estágio probatório para ver como você vai se comportar, e a gente vai pensar se um dia vai restituir você. Deus não trabalha assim. E quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos, e o pai dá a ele uma aliança, um anel. A aliança é reestabelecida. Mas ele volta com a mentalidade de servo, de escravo. O pai dá a ele sandálias novas. Diga, sandálias novas. Sandálias novas significam uma mente nova. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Não está falando desses pés, está falando da mente. Conformosos são os pés. Quando Deus disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, não era simplesmente esse, era esse.
onde a sua mente alcançar. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Calçai os pés da preparação do evangelho da paz. Conformosos são os pés, e ele recebe sandálias novas. Agora a mente dele não vai ser transicionada, ele vai deixar aquela mente de escravo. Para ele estava bom na casa do pai ser um escravo. O pai diz: eu não tenho um projeto de escravo para você, eu tenho um projeto de filho. Este é o projeto de Deus para você. Deus não tem um projeto para você continuar como escravo ou sendo escravo. Ele diz: eu não vos chamo mais servo, mas chamo sim amigos. Deus te chama para ser amigo dele. E ele vai ser restituído na sua capa, a sua túnica. Ele vai receber uma túnica. Isso é o sinal da autoridade. O servo não tinha a túnica, o servo não tinha aquela capa, e ele vai receber a capa. Você aqui, você não é um servo, um escravo. Aqui você é filho, e você vai poder desfrutar da herança, e você faz parte da família. Você agora já não é mais um estrangeiro, você faz parte da família. Agora já vamos encerrar. Quando dá sequência no texto, o pai matou o melhor novilho cevado, e fez uma festa, e eles estavam celebrando. O irmão mais velho estava onde? No campo. O que ele estava fazendo? Servindo o pai. E quando ele volta, ele ouve o som, os instrumentos e a dança. Ele fica indignado. Vem um servo e diz: olha, o teu irmão voltou para casa, sabe o que teu pai fez? Ele matou o novilho cevado e fez uma festa, está celebrando. Ele ficou indignado, falou: dessa festa eu não participo. Aí vem o próprio pai, diz a ele: o teu irmão estava morto, ele reviveu, é justo que celebremos. Sabe o que ele disse para o pai? Há quanto tempo eu te sirvo, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Gálatas 4:1 diz: digo isto, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Este irmão mais velho, ele era servo, ele era santo, mas ele era ignorante. E a ignorância nos priva de vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas hoje a ignorância, que é tão letal, está sendo quebrada dentro de você, e pelo conhecimento você vai entender a verdade, e a verdade vai libertar você. O pão dos filhos é para você. E até o estrangeiro, preste atenção, e até o estrangeiro que se move em fé, ele é alcançado pela graça. Até o estrangeiro, quando ele se move em fé, o favor de Deus vem na direção dele. E esta é uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de cura. É uma noite de aliança renovada, aliança ratificada, e é uma noite para que você possa entrar por este portal de aliança e contemplar o mover de Deus na sua direção. Deus tem restituição para a sua vida. Deus tem restituição para a sua vida. Você vai desfrutar de restituição. Você vai desfrutar de paz e alegria dentro do seu lar. Esta jornada, esta série que começa por 7 semanas, você vai ser ampliado mais e mais, e a luz perfeita vai brilhar dentro de você, e estas fobias, esses temores, essas ansiedades, angústias e outras coisas mais que têm atormentado a sua vida, vão cair por terra pelo poder do nome de Jesus.